Oi, gente, tudo bem com vocês? Aqui é a Dani Nobili. Eu vim conversar um pouquinho com vocês hoje a respeito de emagrecimento. Eu vou começar contando rapidamente para vocês assim a minha história de emagrecimento. Eu comecei a fazer minha primeira dieta quando eu tinha 11 anos de idade. Eu entrei no Vigilantes do Peso com 11 anos, porque eu era uma criança bem gordinha. Meus pais também são obesos e os dois faziam Vigilantes do Peso na época. E aí eu fiquei a vida inteira, gente, nessa coisa de faz dieta, de engorda, emagrece, efeito sanfona. Eu acho que todo mundo já passou por isso. Eu acho que todo mundo que tá aí me ouvindo no grupo do Dr. Rodrigo já sabe como é, né? Já passou por isso também. E aí eu fiquei anos e anos nessa coisa de engorda e emagrece. Eu engordei bastante na adolescência. E aí quando eu tinha 20 anos, eu olhei pro espelho e vi os meus pais obesos e sedentários e cheios de problemas de saúde. Eu falei, eu não quero ser assim quando eu tiver 42 anos, que era a idade que eles tinham, 43. E eu comecei a fazer dieta e atividade física. Foi quando eu mudei a minha vida. Eu comecei a correr, eu comecei a. Eu nadava primeiro, né? Depois eu comecei nas corridas de rua, eu comecei com nutricionista. Aí na época, que eu tô com 33, quase 34, eu tinha 20 anos. Na época era aquela coisa de pão integral, peito de peru, suco de caixinha. Eu acho que vocês também já passaram por isso, né? Por essa fase. E eu comecei a mudar completamente meu estilo de vida. E aí, quando eu tinha 27 anos, gente, eu cheguei no corpo que eu queria. Cheguei no. Não assim, exatamente como eu sonhava, né? Eu ainda queria ficar com a perna mais torneada, mais definida. Mas assim, eu tava magra, eu tava sem barriga, eu tava com cintura fina. Era assim, o corpo que eu mais. O corpo assim, mais bonito da minha vida. O que eu mais gostava, a vez que eu me senti melhor fisicamente. E aí eu sofri um acidente de carro que me deixou tetraplégica. E hoje eu sou cadeirante, eu recuperei alguns movimentos das mãos, né, dos braços, mas hoje eu sou cadeirante. E aí eu tive que aprender a conviver com um corpo diferente. Porque quem é cadeirante, quem é tetraplégico no caso, né? A gente perde os músculos, todas as funções musculares, da lesão para baixo. E eu perdi do pescoço para baixo. Então a minha barriga, a gente brinca que é barriga de tetra, que é uma barriga frouxa, que é uma barriga mole, que é uma barriga flácida, que nunca vai ficar trincada e reta. Alguns cadeirantes conseguem, né, ter a barriga mais trincadinha, mas porque eles têm a lesão lá embaixo e a minha é em cima. E aí, gente, eu tive que aprender a conviver com isso. É, a minha história com a low carb começou depois que eu sofri o acidente, né? Depois que eu já tava nessa vida de dieta. Uma amiga minha que teve câncer falou a respeito de açúcar, que a glicose, que o câncer se alimenta, né, do açúcar, da glicose, e aí como que eles se atraem, como que a coisa funciona, e começou a falar a respeito disso, citou uma nutricionista low carb. E aí eu entrei no perfil dessa nutricionista, e aí eu conheci o blog do Dr. Souto, e aí eu conheci o Dr. Rodrigo, e eu comecei a mudar a minha relação com a comida, com a alimentação, em 2015, no começo, no meio de 2015. Gente, não é fácil, mas eu acho que a pior parte, assim, de todas, ou talvez a mais importante, seja a gente entender que a gente precisa ter paciência. Eu era corredora, né, de rua antes do acidente, eu tinha corrido 7 meias maratonas. E depois do acidente, eu continuei correndo na cadeira de corrida e na handbike. E hoje eu sou a primeira cadeirante triatleta do Brasil. Essas medalhas aqui, ó, são de antes do acidente.
Essas aqui são depois do acidente. Esses troféus são de depois do acidente. Eles não estão aqui por causa disso, tá? Isso aqui é o meu cenário de gravar para o YouTube. É a minha parede, assim, eu não tinha um fundo, então eu botei a minha parede, que já era minha mesmo, para fazer o fundo, e eu aproveitei para mostrar para vocês. Eu comparo o processo de emagrecimento com a gente treinar para uma maratona. Quando a pessoa, por exemplo, ela é sedentária, ela não faz nenhuma atividade física, aí ela começa. Aí ela não sai querendo correr uma maratona, que são 42 quilômetros. A gente precisa começar aos poucos, a gente precisa treinar o corpo, aí você começa caminhando, aí depois você começa dando um trotinho em volta do quarteirão, aí às vezes você se matriculou numa academia, e aí você começa a trotar na esteira, aí você começa a trotar, né, dar uma corridinha assim, um trotezinho no parque, aí depois você faz uma corrida de talvez 3 quilômetros, com o passar dos anos, tá, gente? Aí depois passa mais uns meses, você faz uma de 5. Aí passa mais um ano, talvez você faz uma corrida de 10. E depois passa mais 1 ou 2 anos, você faz uma corrida de 21. Depois passa mais 1 ou 2. No meu caso, foram 5 anos fazendo meia maratona. Até eu decidir fazer a maratona, que foi quando eu sofri o acidente, né? Aí você começa a treinar para a maratona e aí você faz. Então, anos, leva um processo. Então, o emagrecimento, gente, eu falo que é a mesma coisa. Eu falo que é como você treinar para uma corrida. Você não vai começar a fazer atividade física e querer treinar para e querer sair correndo fazer uma maratona. Não é assim. Você precisa de paciência, precisa de treino. Eu sei que a gente começa a dieta, a gente quer ver o resultado na hora, né? A gente quer acordar, já emagreceu 10 quilos. Eu sei porque eu sou assim. Às vezes eu dou uma engordada, eu era super regrada, gente. Aí a gente começa o relacionamento, a gente conhece os açúcar da vida de novo, né? O meu marido, ele é totalmente high carb, ele é high sugar, ele é high tudo. Completamente ao contrário de mim. E aí eu comecei a abrir muitas restrições e eu engordei um pouco. Aí a gente volta pra dieta e a gente já quer, tipo, ai, não, mas eu voltei pra dieta faz uma semana. Aí por que eu não emagreceu 5 quilos? É assim mesmo, mas a gente precisa de paciência. Outra coisa que eu queria falar pra vocês também é a respeito da atividade física. Eu sei que é um pouco difícil, às vezes, a gente começar a praticar atividade física, né? Mas uma coisa que eu falo nas minhas palestras, gente, eu quero deixar assim pra vocês que é muito importante, muito importante. Foi a atividade física que salvou a minha vida dentro do carro. O médico disse para minha família que se fosse uma pessoa sedentária, teria morrido dentro do carro, não teria sobrevivido ao acidente. Que eu só estou viva porque eu fazia atividade física. É muito importante, gente, muito importante. Eu sei que é difícil começar, mas assim, a minha dica para você começar é, se existe possibilidade na sua cidade, caminhe em volta do quarteirão, caminha num parque, né, se for seguro, comece uma atividade às vezes ao ar livre, o pessoal quer se matricular na academia, e eu sei que às vezes pode dar um pouco de vergonha, porque você nunca treinou, como eu tô na cadeira de roda, todo mundo olha. E às vezes você tá um pouco mais gordinho, um pouco mais gordinha, aí você tem vergonha e todo mundo vai te olhar. Gente, primeiro que você não tem que ter vergonha de nada porque você tá cuidando da sua saúde. E todo mundo já foi gordinho um dia. Se a pessoa tá lá saradona, um dia ela teve que começar, né? E aí agora é o seu começo, é a sua vez, não importa, entendeu? Se alguém vai te olhar. E tem outra coisa também. Eu tenho uma amiga que ela é mais gordinha e ela às vezes fala, né, que mas o pessoal vai me olhar na academia. Às vezes eles não estão te olhando pra te julgar. Às vezes eles estão te admirando pela sua coragem de começar, porque você tá ali. Só que às vezes a pessoa tem vergonha, né, de chegar e falar: olha, parabéns pra você que está treinando na academia. Então, começa, tenta. E outra coisa importante, assim, que eu queria falar pra vocês a respeito do corpo, né? Que eu contei pra vocês que eu era toda saradinha, que agora eu tenho essa barriga mole aqui. Vocês pensam que eu deixo de ir pra praia, de passear por vergonha da minha barriga? Gente, não dá pra esconder. Meu corpo não é mais o mesmo. Eu sou super vaidosa, mas eu tenho uma perna mais fina que a outra, porque uma tem espasmo, que é o movimento involuntário do músculo, a outra não tem, aí uma é mais fina que a outra, aí eu brinco que eu tenho uma bunda assim, uma bunda não, por causa disso. E a barriga mole de tetraplégico.
eu não deixo de ir pra praia por causa disso. E é engraçado que às vezes eu tô, às vezes eu tô lá na praia e falo pro meu marido, né? Ai, mas eu não tô muito feia de biquíni ali. Olha aquela tia ali, muito pior que você. E tem aquelas vozinhas, não tem? Que estão nem aí com a vida das outras. Eu falo, não tô nem aí com a paçoca. Elas estão lá curtindo a vida delas, o sol delas, tomando sol, às vezes de fio dental. Gente, não tenha vergonha de curtir a sua vida, porque é a sua vida. Um lema que eu sempre deixo, assim, que é uma frase que eu pensei quando eu tava no hospital ainda, é que eu escolhi viver e não apenas sobreviver. Sobreviver é muito chato. E a gente só ficar, tipo, pensando na opinião do outro, pensando que o outro vai pensar, ou então com vergonha de nós mesmos, ou deixando de fazer alguma coisa porque a gente não tá contente, ou porque a gente não tá satisfeito, ou porque não é a hora ideal, a opção ideal, o jeito ideal que a gente sonhou, a gente nunca vai ser. E aí você vai ficar sobrevivendo só, levando, embolado, até quando? Então, assim, escolha viver. Acima de tudo, escolha viver sua vida, escolha ser feliz, é, escolha fazer as coisas, aproveitar os momentos, aproveitar cada segundo. A gente nunca sabe quando a vida da gente vai mudar. A minha mudou e eu, graças a Deus, sobrevivi, mas eu poderia ter ficado na cama, que era o diagnóstico médico. Os médicos disseram que eu ia mexer só os olhos. Agora, você imagina se eu tivesse deitada numa cama mexendo só os olhos? O que eu ia ficar pensando? Em todas as chances que eu perdi, em todos os momentos que eu fiquei mais preocupada em emagrecer, em estar bonita, e que meu corpo não estava tão bonito para eu botar um biquíni, ou para eu sair, ou para eu ir no casamento, ou para eu ir na festa, ou para eu ir não sei aonde, e eu não ia aproveitar os momentos que eu tive, entendeu? Que eu tive, né? Foi por isso que eu mudei a minha opinião sobre as coisas e hoje, apesar de qualquer situação ou apesar da mudança no meu corpo ou tudo mais, eu escolho viver. Eu escolho viajar, eu escolho passear, eu escolho ir pra praia, eu escolho botar um biquíni, eu escolho botar uma calcinha sexy pro meu marido, porque é o momento que a gente tem e a gente não pode perder. E bom, eu não sei nem se era pra eu falar tudo isso, que era só para eu deixar uma mensagem para vocês de incentivo aí para vocês permanecerem firmes, né, e não desistirem dos objetivos de vocês. Eu acabei falando, mas eu espero que eu tenha podido ajudar vocês de alguma forma, tá? Um beijo para vocês. E se alguém às vezes quiser conversar, trocar uma ideia, é só mandar um direct para mim lá no Instagram. Acho que o Dr. Rodrigo vai passar para vocês depois. Tá bom? Um beijão.